assim, os professores que me acolheu nesse período, a gente teve, chegamos ao final de 5 anos, né? E estamos concluindo o nosso curso. Então, para a gente é gratificante, né? E tudo que nós passamos aqui, as cobranças que tivemos, né? A gente achava que não ia dar conta. Então, acho que vocês que estão começando, que estão vindo, né, na sequência, devem aproveitar essa oportunidade. Eu acredito que aqui na academia, na faculdade, a gente tem a oportunidade de crescer, de aprender, de dedicar, né? Então, assim, eu sou muito grato, por exemplo, a Aline, que me acolheu desde o início, né? Achando que eu ia me tornar um grande psicanalista, não fui pelos caminhos ainda. Depois, no decorrer, assim, eu fui aprendendo aos poucos, né? Assim, Daniele Borges, uma pessoa que eu acho ao concurso também. E veio depois vários professores como Ana, a Ruth, vou falhar, Flaviane, Jefferson, Janine, enfim, agradecer a todos mesmo, né, que com muita paciência, né, permitiu que a gente chegasse a essa final. E o tema que eu vou falar, né, é lógico, né, que tem a ver comigo, né, mas é um tema que eu já venho defendendo há muito tempo, eu sou militante da causa, e assim, eu acho que é interessante isso, e eu encontrei aqui na faculdade a oportunidade para desenvolver essa situação. Eu, né, muito embora não pareça, né, vou concluir, né, chegando à idade até boa, né, porque agora como é que fala, quando a vida prolongada, como é que é? A expectativa de vida aumentou, né? Então, assim, eu acho que eu tenho muita chance de fazer alguma coisa, né? Então, eu me formo com 55 anos, parece que menos, né? 35, é verdade. Mas... Então, e assim, o meu objetivo né, fazer... Eu entrei na faculdade com o objetivo de achar uma solução, uma forma para poder encontrar, assim, a maneira de ajudar as pessoas. Eu vou começar a discorrer sobre um assunto que é algumas considerações clínicas e psicossociais do vitiligo. Quem me orientou foi a professora doutora Aline Vilhena Lisboa, né, que me acompanhou, e a minha companheira também. Eu agradeço muito a Estácio, porque tivemos a oportunidade de criar aqui o espaço VIT, né, que depois no final eu vou falar um pouquinho melhor. O objetivo é discorrer sobre o vitiligo, considerando alguns aspectos clínicos e psicossociais do portador, buscando apontar também a importância da psicoterapia associada ao tratamento do vitiligo. Porque muitas vezes a pessoa vai na causa, né? Tipo assim, o que é isso, como é que surgiu, né? E, geralmente vai só a parte de tratamento. E hoje o tratamento, cada um existem vários medicamentos, né? Mas no decorrer desse período que eu tenho vitiligo desde 5 anos de idade, né? Assim, meu filho não sabe o que é, não me conheceu diferente, né? Então, assim, eu acho que já vem passando muitos processos, muitos medicamentos aí, mas o que eu percebi que no final o importante é a terapia. A terapia associada ao medicamento tem um retorno muito positivo. E é sobre isso que eu quero provar, é sobre isso que eu quero discorrer, e é sobre isso que eu vou estar me dedicando. A justificativa e a hipótese, né? Sendo o vitiligo uma doença considerada como autoimune, que ocorre quando os anticorpos atacam a célula do próprio organismo, e por ser uma doença que envolve aspectos emocionais, justificamos o fato de que o tratamento deve ter a combinação de terapia medicamentosa e psicológica, como eu disse antes, né? Porque assim, autoimune é a mesma coisa. Imagine, por exemplo, isso aqui sendo um exército, né? E aí, de repente, ao invés de todo mundo se ajudar, começa um contra o outro. O nosso organismo começando a combater o próprio anticorpo, né? Você vai poder achando que alguma coisa é ruim, né? E quer expulsar, né? Então, a gente começa a ter essa doença autoimune. E não só o vitiligo, mas assim como o diabetes, outras coisas mais acontecem. E por isso que muitos médicos não têm ainda um conhecimento maior para saber de onde vem, como surgiu. Tudo é hipótese ainda, mas ainda não tem assim uma definição. O importante é ressaltar a relevância de ampliar os estudos das dimensões psicológicas do vitiligo, em virtude das pesquisas focarem apenas no aspecto clínico, é o que eu falei anteriormente. Já que ele surgiu, né, de um aspecto emocional, geralmente surge depois de um trauma, né, então por que não trabalhar a psicologia, certo?
Através da terapia associada ao tratamento medicamentoso, é possível uma redução considerável da maioria dos casos. Então, como eu venho pesquisando há muito tempo, e assim, ainda estamos concluindo o trabalho, foi feita uma pesquisa, né, e aí percebeu-se que quem fez o tratamento só o tratamento usando medicamento, teve aí em torno de 20% a 30% de recuperação. Quem fez o tratamento associado à psicologia, né, à terapia, o retorno foi em torno de 80%. A metodologia que nós vamos usar. Através de um estudo teórico com revisão bibliográfica de artigos científicos, as principais bases de dados foram a Cielo, a Pepsi e livros sobre o tema, enfatizando dados de estudos atuais. Então, eu busquei vários artigos, né, adquiri livros que falavam sobre o vitiligo e participei também de vários eventos, buscando muita pesquisa e assim me deu um embasamento melhor para poder falar sobre o assunto. Inclusão de experiências apresentadas por pesquisadores. Eu achei legal assim, que eu vi várias experiências que foram feitas, várias pesquisas, né? E cada um focava de uma maneira. E eu sinceramente, discordo de muitas delas. Por quê? Porque eu vivi o vitiligo há muito tempo, né? Por exemplo, falavam que o vitiligo afasta a pessoa. De repente, se você tem um bom relacionamento, está casado, você pode perder o casamento em função do vitiligo. De repente, a pessoa, isso são pesquisas, tá? A pessoa não tem um bom desenvolvimento intelectual, porque fica com vergonha na escola quando tem vitiligo, começa a se afastar e acaba ficando em função do bullying, né? E começa a não frequentar e perder o medo, e aí ela deixa de aprender, né? Deixa de se dedicar. Eu estou aqui para provar que é diferente. O que é mais? Fundamentação teórica. Apresentação dos aspectos clínicos e psicológicos que o vitiligo traz para o portador. Isso tudo eu vou estar falando no meu artigo, tá? Por exemplo, o que causa, o que pode fazer surgir o vitiligo nas pessoas. Dissertação das possíveis causas do vitiligo, que hoje, conforme dados pesquisados, nos mostram que cerca de 2% da população mundial sofre da doença. Então, assim, às vezes a gente não conhece, né? Porque, por exemplo, tem hora que, por exemplo, eu tenho na mão, não tem nem jeito de esconder, só andar de luva, né? Ou então, por exemplo, se eu vou à praia, eu só vou todo dia com roupa de banho, assim, não tem jeito, então eu não tenho esse problema, né? Então, quem conhece, por exemplo, eu pesquisando, né? Quem tiver a oportunidade, vale a pena conhecer a história de Michael Jackson, né? Ele teve vitiligo e por que surgiu? E muita gente falava que ele era, por ele ser negro, ele queria ficar branco, né? Ele não gostava de ser negro, então não é bem isso, né? Quem conhecer a história de Michael Jackson vai ver que realmente o que levou a surgir o vitiligo no Michael Jackson foi uma coisa assim que veio desde criança, porque ele começou a cantar muito novo, né? E era muito cobrado pelo pai, foi cobrado o tempo todo. E chegou uma época, quando ele tinha 17 anos, quando começa a vir a época do puberdade, as espinhas, aquela coisa toda, ficou muito feio. E o pai falou: como é que você vai cantar desse jeito? Você está muito feio, coisa assim. E realmente ele ficou muito deprimido com aquilo. E era muito cobrado. Tanto é que depois que ele cresceu, ele construiu lá um parque, um jardim, para ele ser um parque mesmo, né? Porque quando ele era criança ele não teve a oportunidade de fazer isso, né? Ele não curtiu isso, a vida dele foi trabalhar. E o vitiligo surgiu depois daquela música, como é que chama? Moonwalk, né? Ele ficou muito agitado, aquela coisa toda. Mas é uma história interessante de conhecer. Muitos estudiosos dizem que geralmente o vitiligo surge após um trauma, ou mesmo de uma situação que possa abalar emocionalmente o portador, como por exemplo um acidente, a perda de um ente querido, uma separação. Nada, como eu ia falar bobagem, não vou falar. Nada vem sozinho, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa já vem, né? Você perdeu um pai ou perdeu a mãe, alguma coisa que abalou emocionalmente pode fazer surgir o vitiligo. Aí você diz, mas então qualquer pessoa que perder, qualquer pessoa que tiver um problema vai ter? Não. Se você tiver predisposição a ter o vitiligo, ele pode acontecer. Porque o acidente, a perda, a separação, essas coisas que abalam o emocional, é como se fosse um gatilho, né? E aí faz surgir o vitiligo, certo? Muitas causas do vitiligo são tratadas como hipóteses até o presente momento. Porque, na verdade, o que existe muito estudo, muita curiosidade, muito eu acho. Porque, infelizmente, ainda
são poucos os pesquisadores que encontraram uma verdadeira causa para dizer: o vitiligo surgiu assim, acontece assim. Por exemplo, ninguém nasce com vitiligo, mas de repente eu descobri nas pesquisas que uma criança nasceu, não sei. O vitiligo surge, ele acontece, né? E aí as pessoas começam a falar devagar, né? Então, como isso geralmente surge depois de um trauma, de alguma coisa que vai abalar emocionalmente. De repente a pessoa não teve nada disso e surgiu o vitiligo. Vitiligo não é hereditário, não assim, na mesma família não tem, né? Por exemplo, eu tenho 3 filhos, nenhum deles tem. Tenho 5 irmãos, ninguém tem, né? Então eu fico felizardo, mas estou na luta. E aí o que acontece? Tem famílias que tem, o pai, a mãe tem, irmãos tem. Recentemente eu vi no encontro, já passou vários programas assim, onde falava que tinha a mãe e o filho, né? A mãe tinha o vitiligo e o filho também. O vitiligo não escolhe raça, idade ou sexo. Ele pode acontecer com qualquer pessoa, desde que a mesma tenha predisposição à doença. Então não quer dizer, vai surgir quando, né? Se a pessoa vai ser na infância ou vai ser mais... Não importa. Ele surge a qualquer momento, desde que você passe por uma situação dessa emocional, seja abalado, e você tiver a predisposição. E atualmente existem vários medicamentos que são apresentados para o tratamento do vitiligo, porém sem indicativo de cura. Até então é dito que o vitiligo não tem cura, né? Quer dizer, que você nasceu, desenvolveu o vitiligo, vai morrer com ele, por exemplo assim, né? Então existem várias expectativas que as pessoas possam conseguir reverter essa situação. Tem pessoas que realmente melhoraram, né? Tem pessoas que dizem que começou aos 13 anos, fez algum tratamento, parou, mas de repente aos 34 voltou. Então, quando se fala cura é você, por exemplo, você tem um machucado, você passou o medicamento e não voltou mais, aí você curou, está curado. O vitiligo não tem isso. Então, tudo isso é perspectiva. O vitiligo é considerado uma doença autoimune e geralmente pode estar associado a uma outra doença, tal como lúpus, diabetes, tireoide. Nada vem sozinho, né? Eu, como diria o Gerson, nenhum desgraça vem sozinho, né? Então, quer dizer, de repente você não tem só esse problema, vem acompanhado de uma série de coisas, onde você vai levando tudo isso, né? Então, geralmente, quem tem o vitiligo tem essas outras doenças que podem estar favorecendo também ao portador. Existem profissionais que acreditam no tratamento terápico e do acompanhamento psicológico com possibilidade de redução das manchas. São poucos, mas existem especialistas, né, que tratam o vitiligo juntamente com a terapia. Eu conheço o Dr. Azambuja, que é médico lá de Brasília, tive a oportunidade de estar com ele. Ele usa a hipnose, né? E ele falou que em 630 casos ele teve sucesso. Então é uma coisa interessante, ele vai fazer a pessoa voltar ali. Então, e uma coisa que ele fala muito é você ser positivo. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Então, mais ou menos, a gente tem que ser teimoso, né? E nessa teimosia, né, eu consegui um bom resultado para quem, no final eu vou mostrar para vocês. Tive a oportunidade de conhecer, né, o blog, vai ver que eu já fui bem pior, né? Já tive realmente bem comprometido com o vitiligo. E nessa insistência, eu acho que a terapia me ajudou muito, né? E tem ajudado. Por isso que eu acho que a psicologia tem um vasto campo para a gente poder trabalhar, né? Para a gente poder pesquisar. Eu acho que é fantástico, é maravilhoso ser psicólogo. Eu acho que nós temos uma gama muito grande aí. Eu acho que assim, quem passa pela faculdade simplesmente por passar, está perdendo um grande tempo. Mas lá fora que a gente vai ver a necessidade. Então aqui é a hora de a gente aprender, né? Salientar aqui as principais contribuições do tratamento psicoterápico pode ser de forma significativa. Então, como eu venho falando, a pessoa vai fazer o tratamento medicamentoso e usando a terapia. Chegamos para a Liliana falando as considerações finais, né? O vitiligo é uma doença que não causa dor, não coça, não afeta, mas afeta a estética, que é a pior coisa. Muitas mulheres sofrem mais que os homens, porque se não tem como esconder. Assim como, por exemplo, aquela cantora
a Thier, né? Ela teve vitiligo cedo também, a Luísa Brunet, né? Enfim, vários que tem, né? Você vai começar a ver. E a pessoa começa a sofrer muito, né? E aí, o que acontece? Tem uns que aceitam e outros não, né? Tem uns que sofrem realmente. Eu até cito sempre esse exemplo, né? Que eu tenho uma amiga, eu tenho muitos amigos virtuais, porque eu já tive a oportunidade de conhecer muita gente e me envolvo muito com o vitiligo. Então a gente tem um blog, né? Tem um Face também. E aí, está sempre perguntando. E essa amiga, eu conheço muita gente, mas eu não sei quem é, eu conheço virtualmente. E ela me fala o seguinte, que ela preferia ter um câncer a ter o vitiligo. Assim, a ponto de o tanto que foi representativo para ela, né? Então, cada um vê de uma maneira. Então, assim, eu aprendi a conviver tranquilamente. Aconteceu um fato comigo, então, assim, de tanto que para mim, eu não importo, né, que eu estava no Cristo, e eu estava com uns amigos, a gente estava subindo lá para ver o Cristo, e na hora que a gente estava descendo, estava pegando aquelas vans para descer para... Olha aí, onde... no Cosme. E aí, tinha uma criança com o pai assim, eu olhei o pai e falei, pergunta para ele, fala com ele, eu olhando aqui assim. Aí o pai falou assim, não, é porque ela está querendo saber o que é isso, né? E começou a falar, eu falei para ela falou que o pai falou, não, porque ele tinha, na família tinha alguém para ela poder aprender, não ter essa coisa, porque geralmente criança é o pior problema. A criança, quando não conhece, chama mesmo, mostra e pessoa se você, né? O olhar das pessoas é a pior coisa. A pessoa olha assim, então se não está preparado, você fica, né? Mas eu realmente sou descolado nisso aí. E aí, eu cheguei para a criança, comecei a brincar, conversar com ela. Eu falei com ela, mas sabe o que é isso? É porque quando eu era criança, eu era muito levado. Aí o que aconteceu? Deus falou assim, eu vou ter que marcar esse menino, eu vou perder ele, né? Aí ele fez o meu branco assim, então ele não me perdeu até hoje. Então assim, por isso que aí ela começou a rir, começou a brincar, né? Então assim, a gente tem que aprender a quebrar essas coisas. Porque se você, por exemplo, tem vergonha, a pior coisa que tem quando você tem um problema e você somatiza, né, aquilo se torna maior e vai crescendo, crescendo, crescendo. Então eu aprendi a tratar completamente diferente. Tanto é que eu vou à praia normalmente, não estou nem aí, entro em qualquer lugar, assim, não vejo, problema dos outros, não meu, eu vou curtir a vida, né? Então, assim, se você faz isso, você aprende a se soltar, você aprende ele vai regredir de uma certa forma mais positiva, né? Atualmente tem surgido vários tratamentos que fazem reduzir as manchas provocadas pelo vitiligo. Porém, devido ao alto custo do medicamento, nem sempre é possível se realizar um tratamento adequado, principalmente por seu tratamento prolongado. Faz com que muitos pacientes desistam do tratamento medicamentoso e busquem por alternativas que são indicadas pelo senso comum, tais como uso de plantas, simpatias, etc. Ou seja, infelizmente, eu tive a oportunidade, que eu fiz parte do Conselho de Saúde aqui de Macaé, e nesse conselho a gente participou de conferências, né? E nas conferências nós fizemos propostas para que o SUS pudesse fazer o tratamento do vitiligo. Então, assim, eu vi que em Jundiaí, por exemplo, a prefeitura de lá banca o tratamento do vitiligo através do PUVA, né? Que é onde você entra, né? Aquela lâmpada, e você consegue ter uma recuperação melhor. Mas, no geral, não é assim que acontece. Temos aqui a Santa Casa, no Rio de Janeiro, que também faz o tratamento da mesma forma. Mas, no geral, a pessoa tem que bancar. E não é barato. Não é barato e é prolongado. Aí chega uma hora que a pessoa enche o saco. Todo dia você para tomar, passar. Isso aí, faz, sei lá, larga esse trem pra lá, vou ficar desse jeito mesmo. Então, aí a pessoa aprende a conviver. Então, assim, é um grande problema que a gente vai ter que enfrentar. E terapia também não vai ser barato, então é uma coisa que a gente vai aprender a lidar com isso, né? E a terapia faz com que o portador aprenda a conviver com a doença e por ter uma redução esporádica, uma vez que, segundo os médicos, existe vitiligo curável e incurável. Porque existem 7 tipos de vitiligo, né? Então tem aquele que é curável e aquele que é incurável mesmo, entendeu? Aquele que fica só no lugar, ou tem aqueles que se espalham pelo corpo, né? Então, assim, foi assim que eu aprendi a conviver com o vitiligo. Eu acho importante falar que hoje eu acho que a mídia está dando falando mais sobre o assunto, né? E a gente está conseguindo ter um resultado melhor.
É muito importante o profissional saber abordar o computador, pois às vezes são frios e dizem a doença não tem cura. É uma coisa que o médico, a gente tem que ter muito cuidado isso. A primeira coisa que faz, não tem cura. A pessoa já está mal, já está ruim, aí é que piora, né? Então eu achei essa frase de Freud muito interessante para poder fechar, né? Que seria: a ciência moderna ainda não produziu um medicamento tranquilizador tão eficaz como são umas poucas boas palavras, né? E aqui eu deixo, né, tem no blog, que é vencendovitiligo.blogspot.com, e nós criamos também o Espaço Vit Macaé, com apoio da Faculdade Estado de Sá. Então, era esse o meu tema, né? Agradeço a todos vocês, muito obrigado.